sua personalidade peculiar influenciou seu pensamento? E se sim, de que maneira? Eu acho que sim, acho que a personalidade, mas principalmente as vivências também influenciaram o pensamento dele. Quando eu li essa pergunta, eu lembrei do George Marsden, né, que escreveu a biografia do Edwards, que ele conta que no início da fase adulta dele, ele teve muita dúvida e crises a respeito da própria salvação, porque ele é o tal do filho do pastor, né? O filho e neto de pastor e pastores famosos, assim, muito grandes lá na América. E ele tem umas experiências assim com Deus e tal, arrependimento, e aí, mas ele fica na dúvida se ele converteu mesmo. Ele passou muito tempo na dúvida, que é até uma característica da época, assim, essa dúvida em relação à conversão, principalmente por causa do entendimento puritano de conversão, que eles entendiam que o ser humano tinha que passar por várias fases, né? De choro, pranto, arrependimento, sentir o terror era um aspecto muito forte, tal, e depois sentir o consolo. Eles praticamente desenhavam como é que tinha que ser o processo de conversão, né? As fases de processo de conversão. E o Edwards não tinha vivido exatamente tudo aquilo, e às vezes os puritanos falavam que tinha que ter uma demora. Tanto é que o Edwards depois vai ser de um time de teólogos que não vai enfatizar essa demora da conversão, vai falar uma conversão mais imediata, assim, né? Tem arrependimento, tem tristeza e tal, tem consolo, mas é mais rápido. E o Edwards tem muita crise a respeito disso, tanto se ele converteu, quanto se a natureza das experiências espirituais que ele estava tendo, né, de sentir alegria na leitura das escrituras, de ver a beleza de Deus na natureza, se aquilo era real. E foi uma crise profunda, ficou até doente, assim, atacou até o físico. E o Marsden fala o seguinte: ele não sabia, mas aquilo ali seria o tema da vida dele. E realmente, se você for ver um dos temas do Jonathan Edwards, é sobre a natureza da espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, né? Que na obra Afeições Religiosas vai estar assim bem, o resumo, né? De tudo que ele crê. Mas eu acho então que as vivências, né? O Edwards foi muito bem educado, né, pelo pai no ensino clássico lá. O pai dele era tutor de outros alunos para entrarem na universidade, então ele recebeu uma boa educação. Não sei se você viu, Pedro, mas o Edwards tinha 10 irmãs, né? E até tinha uma piada na época que era 2 metros de filhas que o reverendo Timothy Edwards tinha. 2 metros de filha, porque eram 10 meninas e ele o mais novinho. Então, ele teve uma educação muito dedicada do pai. E a questão da personalidade, assim, a gente vê que o Edwards é um cara pacato, muito focado, assim, é da personalidade dele mesmo. Eu até li algum autor, não sei, acho que foi alguém da igreja do John Piper falando que ficou muito condenado quando leu sobre a rotina de estudo de Edwards e quando leu as firmes resoluções, né? As 70 resoluções de Edwards, ficou muito condenado. Então, assim, ele realmente tinha uma personalidade de ficar 13 horas dentro do escritório. Quando a gente compara com pessoas como o George Whitefield, é completamente diferente, sabe? O Whitefield estudava no navio e passava e fazia esboço de pregação, né, sermão, e ia pregando por aí, era muito mais dinâmico. O Edwards é realmente um intelectual, e essa personalidade dele combina com ele. Então, é muito da genialidade, né? Mas principalmente, se eu fosse frisar essa questão da personalidade, onde mais assim, acho que ajudou ele como pensador é a questão do foco e da organização e disciplina. Tem uma carta do pai dele, eu achei tão interessante isso, falando, o pai dele foi para a guerra e falou para a mãe que ele permaneça com a caneta na mão, com lápis na mão, perdão, caneta não tinha, com lápis na mão, que ele nunca largue o lápis, ou seja, ele tem que praticar a escrita. E quando a gente lê a biografia do Edward, a gente percebe que ele usa até essa frase, eu até decorei, ele perseguia todos os pensamentos anotando. Então, se ele tinha uma ideia, ele anotava. E ele desenvolvia aquela ideia, sabe? E aí ele fazia conexões com várias ideias. Então, essa personalidade dele focada, disciplinado, bem pacato, acabou ajudando muito a desenvolver, na minha opinião, o pensador que ele era. Então, não é à toa que são dezenas de cadernos. Tem cadernos só sobre anotações dele, observando a natureza, cadernos das questões espirituais dele. Ele tem não sei se vocês chegaram a ver a The Bank Bible, né, que é a Bíblia branca, que hoje em dia está até vendendo por aí, mas na época não existia. É uma folha da Bíblia com uma folha em branco ao redor, como se a folha da Bíblia tivesse sido colada numa folha em branco. E ele escreveu tudo, fazia referências. Então, por exemplo, se ele lia um versículo sobre amor, ele
tinha uma conexão, ele anotava ali e anotava onde estava a conexão no outro caderno de anotações. Então, eles falam que era tipo um sistema de organização de pensamentos que ele não se perdia e a gente também não se perde, que é muito bom, né? Eu ia chamar atenção para isso, assim, que me marcou enquanto eu li as biografias dele, o fato da educação clássica dele lá, anotando, né, dele isso facilitou para a gente, que a gente ia observando os momentos, né? É muito engraçado isso na filosofia, isso é muito comum na filosofia, na teologia não é tanto. E às vezes o pessoal que estuda teologia não repara isso, pensa assim, sei lá, o pensamento do Agostinho é coeso, assim, o Agostinho nasceu e cresceu com a mesma ideia. E na filosofia a gente tem muito isso, assim, o primeiro Wittgenstein, o segundo Wittgenstein, e o primeiro e o segundo não tem nada a ver. O jovem Nietzsche e o Nietzsche mais velho, o jovem Hegel e o Hegel mais velho. Então, assim, tem o Edwards do comecinho, que é o Edwards mais ligado à filosofia da natureza, às aranhas, ali na fazenda, tal. Aí depois tem o Edwards dos despertamentos, do ministério pastoral, das afeições religiosas. Aí a segunda fase filosófica dele é lá na missão indígena, com os moicanos. Então, assim, é diferente. Mas o fato dele ter escrito a vida toda dele, ser tão organizado, a gente consegue ir percebendo como que ele, quando ele parou, estava escrevendo sobre a mente, aí de repente ele parou e começou a escrever sobre as afeições religiosas. E aí ele passou um longo período escrevendo sobre isso. E aí quando ele foi publicar um livro a respeito, ele já tinha um monte de material guardado, tudo organizado, ele editou e depois publicou. Então, foi a velocidade como ele pôde, sei lá, hoje a gente tem 40 volumes das obras completas do Jonathan Edwards, e aí só aumentando, é porque ele passou a vida toda dele escrevendo, anotando, escrevendo. Esse dado também da personalidade dele, da formação dele, explica também, assim, a proficuidade do seu pensamento, né? Isso me chamou muita atenção também. E uma certa... apesar de fases diferentes, quando ele chega lá na frente e, por exemplo, escreve o livro que a gente se ocupou, O Fim para o Qual Deus Criou Todas as Coisas, tem muitas ideias amadurecidas que estão presentes lá no começo, que ele estava lá ocupado com a natureza, com as aranhas, com tudo mais, e depois ele consegue dar cabo, uma conclusão bem robusta do que isso tudo significava, à luz do que ele experimentou em todo o ministério dele. E isso traz alguma maturidade a todo o ministério, ao pensamento, a filosofia, a teologia que ele produziu. Isso é muito legal de ver, assim, num autor.